E uma das perguntas que eu mais recebo aqui, React.js ou Angular? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história com o Angular e o porquê que eu resolvi mudar para o React. Tá? Então é totalmente partido do princípio do meu ponto de vista, tá? Da minha experiência com o Angular, e eu vou contar o porquê que eu decidi trocar de um para o outro. Bom, primeira coisa, o Angular quando ele surgiu, né, então lá na sua versão 1.x, que foi a que foi mais famosa na época, ele era muito disruptivo, né? Então a forma como a gente lidava, two-way data binding, etc., era muito legal e muito produtivo para aplicações. Eu utilizei muito o Angular, tá, para criar aplicações diversas, tá? Então qualquer tipo de aplicação ali eu utilizei muito Angular. O que eu percebi nele na versão 1.x ali, tá? Nas primeiras versões. Quando a aplicação vai ficando maior, vai ficando mais difícil de lidar com o estado e tudo mais. Tá? Então, assim, começa a ficar um pouquinho bagunçado, a questão de diretivas, etc., eu acabei achando um pouquinho bagunçado. Tá? Então, era muito produtivo na época, era muito legal, mas na escala começava a ficar um pouquinho bagunçado a questão de estado. Tá? Então, que na verdade ficava no escopo ou no controller, etc., acabava ficando um pouquinho bagunçado. E o que me chamou mais atenção e que me deixou realmente de utilizar Angular nas minhas aplicações foi o seguinte: do Angular 1 para o Angular 2, todo o framework mudou. Tá? Então toda a API do framework mudou. Tá? Então quando saiu da versão 1.x para a versão 2, eles começaram a incentivar mais o uso de TypeScript, etc. Então mudou muita coisa. O formato do framework mudou. Não teve essa retrocompatibilidade, então as coisas de 1.x não era tão fácil migrar para a versão 2, e pelo que eu percebi, continuou mudando muita coisa até as últimas versões atualmente. Tá? Então assim, nas primeiras versões ali do Angular era uma tecnologia bastante interessante, foi bastante disruptiva, né? Muita coisa foi feita utilizando o Angular, porém, essa quebra da API e essa bagunça aí no estado interno foi uma das coisas que me fizeram procurar alternativas. Quando eu fui para o React, uma coisa me chamou bastante atenção. As mudanças de versão causam um impacto mínimo na API. O que isso quer dizer? Se você criou um componente, por exemplo, utilizando o Functional Stateless Component, que é uma das formas de criar um componente em React, as chances de você quebrar numa atualização de versão são mínimas, tá? Então, a gente vem utilizando em vários projetos aqui, atualizando o Angular, o React da versão 14 para a versão 15, para a versão 16, sem quebrar a aplicação, tá? Então, se a gente fizer utilizando os melhores formatos ali de componente, as chances de a gente quebrar isso acabam sendo menores. Outro ponto que é bastante importante, a gestão do estado, tá? Então, a gente consegue fazer uma gestão melhor de estado no React, mesmo quando a gente não está utilizando o Redux. Tá? Então a gente consegue fazer isso, a gente consegue colocar isso num componente Py e propagar esse estado para os filhos. Tá? Então é muito mais fácil a gente fazer isso, e se a gente organizar algumas coisas, não acontece como acontecia no Angular, né? Cada componente ou cada controller ali acaba tendo seu próprio estado, vai virando aquela bagunça. Então, na verdade, a gente consegue, mesmo sem Redux, se a gente tem um pouquinho de organização, a gente consegue manter o estado de uma forma um pouco mais organizada. Então isso já ajuda muito aí, tá? Então esse foi o motivo pelo qual eu não uso mais Angular, tá? Então para aplicações em escala, ele começou a não se mostrar tão bom para mim, principalmente na versão 1.x. Na versão 2.0 ali, quebrou tudo, né? Então já não era mais o mesmo Angular da versão 1.x, e aí sim eu já resolvi mudar, né, para um outro framework, e aí eu me senti em casa com o React. Então o React realmente faz muito sentido ali para uma aplicação web, e aí eu acabei decidindo migrar de vez para o React.